usar de acordo com a vontade dele, não com a minha. Essa tem sido a minha luta. Mas o Senhor, Ele é fiel em todas as nossas batalhas. Somos mais que vencedores. O nome daquele que nos salvou. Amém? Glórias a Deus. Tem duas palavras. Eu gosto muito, dois verbos. Verbo e um adjetivo. O verbo é velar. Velar. E outro dia eu estava numa lei, né? Código Civil, e lá no artigo 52 diz assim que o Ministério Público velará pelas fundações. E quando eu vi esse verbo, eu lembrei de um texto da Bíblia que diz que o Senhor, Ele vela por nós. E o sentido dessa palavra, velar, é cuidado, né? É o cuidado que o Senhor tem conosco. É o cuidado que o Senhor tem conosco. Cuidado que o Ministério Público tem que ter com as fundações, é o mesmo sentido. Cuidado que o Senhor tem com a gente. E cada dia que eu vivo, eu sinto o cuidado de Deus pela minha vida. Eu sinto Deus velando por mim em todos os momentos, em tudo que eu faço. E eu tenho certeza que essa é a realidade de cada um dos irmãos. Independente da situação que passe, independentemente das angústias, né? Hoje pela manhã nós meditamos aqui um pouco no livro de Jonas, e Jonas, no ventre do peixe, lá no capítulo 2, Jonas ele clama o socorro a Deus, ele grita pelo socorro de Deus, e Deus o voou. Não que Deus seja surdo, a gente precisa gritar, mas às vezes a nossa angústia, e é isso que ele fala, na minha angústia, eu gritei pelo Senhor. Às vezes a gente está tão angustiado que a gente precisa gritar, e o Senhor, Ele nos ouve. O Senhor, Ele nos ouve. Esse é um dos verbos. O outro é o verbo zelar. O substantivo é zeloso. E isso diz respeito a nós, em relação àquilo que a gente se dispõe a fazer. E a gente deve buscar isso para as nossas vidas, buscar o zelo. O profeta disse assim: o zelo pela tua palavra, este te consumirá. Que seja isso que nos consuma, o zelo pela palavra de Deus. E quando eu olho a vida de alguns homens de Deus, especialmente o apóstolo Paulo, eu vejo isso na vida dele. Um homem zeloso por tudo aquilo que ele se propôs a fazer. Como judeu, como um mestre lá no Sinédrio, ele era zeloso naquilo que era da incumbência dele de fazer. E convertido ao Senhor, no encontro pessoal, passou a ser um cristão zeloso naquilo que Deus tinha proposto também na vida dele. Então, a gente deve buscar isso para as nossas vidas. O zelo para com todas as coisas. Isso nos faz diferentes. E quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, fazemos um zelo muito grande que ele tinha pela cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo passou 3 anos naquela cidade, na segunda viagem que ele fez, uma viagem missionária. E lá, já em Roma, já preso, ele escreve uma carta aos Efésios e escreve uma carta a Timóteo. Na verdade, escreve 2. E Timóteo era o pastor que tinha sido deixado naquela cidade para continuar a obra missionária que o apóstolo tinha começado ali naquela cidade. E Paulo, por viver naquela cidade, conhece a realidade daquelas pessoas. Sabia que era uma cidade voltada à idolatria. E a igreja crescia nesse contexto. A igreja crescia num contexto de idolatria, de mundanismo. E quando nós vemos as cartas
que ele escreve ao pastor, ao jovem pastor, ao missionário, a gente consegue enxergar isso, né? Ele ministrando, ensinando aquele jovem como se portar diante das dificuldades, na primeira carta, passando aí no manual, e na segunda, palavras de encorajamento. E quantas vezes não somos nós que precisamos disso, ser encorajados para continuar na nossa luta, para continuar na nossa caminhada. E Deus tem sido zeloso para todos. Deus tem nos guardado, Deus tem nos zelado. E isso é maravilhoso. E a gente pode imaginar que assim, né? Nós não enfrentaríamos dificuldades servindo a Deus. A gente não pensa assim? Mas quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, nesse contexto das cartas que ele escreve a Éfeso e a Timóteo, qual é o contexto da vida dele? Prisão, preso, né? E a prisão naquela época não era igual as prisões que nós temos hoje, não, né? A Jossa conhece, ela trabalha no sistema, né, Jossa? Teve um dia, eu fui numa prisão, eu fui lá no presídio de Sete Lagoas, fui lá fazer um motivo de preso lá. Aí chegando lá mais ou menos na hora do almoço, né? E isso é quase uma grata, né, Zé? O investigador chegou, a primeira coisa que ele falou para ele, ele falou assim: que hora que é o almoço? Eu falei que hora que é não, vamos almoçar aqui, né? Era longe, né? Vamos almoçar aqui. Eu falei assim, comi uma comida, eu falei assim, poucos restaurantes eu comi uma comida tão boa quanto aquela. Muito boa, excelente. Então assim, prisão é bom? Prisão é bom não, no caminho é esse não, né? Prisão é boa. Mas naquela época do apóstolo Paulo, sabe o que significava a prisão? A prisão significava a morte, na maioria dos casos. A morte ou a liberdade. Era assim que era a prisão naquela época. A morte ou a liberdade. Nós vimos isso na vida de José, né? A prisão como cárcere veio se desenvolver muito tempo depois, né? Como cumprimento de pena. Então assim, o apóstolo Paulo aguardava pela sua morte. É assim que ele escreve aos Efésios, é assim que ele escreve a Timóteo. E sabe o que a gente vê nas palavras daquele homem nessa situação? A gente vê alegria, regozijo. Sabe por quê? A alegria dele não estava pautada nas coisas que ele vivia aqui nesse mundo, certeza da salvação que ele tinha em Cristo Jesus. Isso é que reconfortava o coração daquele homem. E ele preparando o coração daquele jovem pastor para enfrentar talvez um pouco das coisas que ele tinha enfrentado. E o que ele tinha enfrentado, né? A aceitação da pregação, festa, regozijo, alegria por parte daqueles que ouviam a palavra? Não, perseguição, prisão, dores, açoites. Não é isso que a palavra nos revela? Então ele preparava o coração daquele jovem para as dificuldades. E no capítulo 3 ele faz isso, né? Ele fala das falsas doutrinas, ele fala dos falsos crentes, ele fala de diversos males, ele fala de corrupção. E às vezes eu fico perguntando assim: será que o apóstolo Paulo estava vendo os nossos tempos? Porque nós vivemos tempos iguais, né? De corrupção, de diversos males, de falsos mestres, ensinando doutrinas diversas, daquelas que é a doutrina verdadeira, da qual o apóstolo Paulo fala assim: se outro evangelho que não seja de Cristo fosse pregado, e que ele seja o quê? Anatema, maldito. Então assim, meus queridos, nós precisamos entender isso. E o apóstolo Paulo, ele orienta a esse pastor da importância de algo que nós temos que ter nas nossas vidas como crentes, não como falsos, no capítulo 3, mas como cristãos verdadeiros, E qual que é a base do ensino do apóstolo Paulo? Qual que é a base do ensino bíblico do apóstolo Paulo para as nossas vidas? Palavra de Deus, oração e comunhão. Não é isso? Palavra de Deus, oração e comunhão. É simples, meus queridos. E é isso que a gente precisa, é isso que nós precisamos exercitar para que nós sejamos zelosos com
com aquilo que Deus requer de nós. Oração, palavra de Deus e comunhão. E a admoestação, né? A advertência que o apóstolo faz ao jovem Timóteo é essa. Prega a palavra. Né? Capítulo 4, versículos 1 e 2, 2 Timóteo. Abra a palavra de Deus aí. E acompanhe comigo. O tema é esse, né? A fidelidade e o zelo na pregação. Esse trecho. E o apóstolo, ele fala o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Prega a palavra. E isso é o mais importante para nós. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Já falamos essa semana, nós falamos, quem esteve aqui na quarta-feira, falamos nosso estudo, falamos um pouco sobre a oração, a importância da oração. E hoje nós vamos continuar falando da importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Esse relacionamento que nós temos que ter com o Senhor nosso Deus. Quando nós estudamos a nossa teologia reformada, pergunta de número 3 do nosso catecismo é a seguinte: o que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? E a resposta a essa pergunta é a seguinte: Antigo e Novo Testamento, única regra de fé e de prática. Única regra de fé e de prática para aqueles que creem. Então a gente precisa entender a importância que tem a palavra de Deus nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele enfatiza a importância do aprendizado, a importância das sagradas, das santas escrituras na vida do crente, na vida do líder, na vida do crente, na vida daquele que se dispôs a confiar exclusivamente no Senhor todas as coisas. E é isso. O nosso texto para a nossa meditação, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 até o versículo número 17. E o tema é justamente esse, né? O título aqui do trecho: a inspiração, o valor e a utilidade das Santas Escrituras. A inspiração, o valor e a utilidade das Santas Escrituras. E diz assim a palavra de Deus: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Através de quê? Da Escritura. Através de quê? Da palavra de Deus. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos valorizar isso. Precisamos ser zelosos com a palavra de Deus, para que nós possamos ser vistos como crentes espirituais e não como aqueles falsos que são recomendados a Timóteo e se desvie deles no capítulo 3. E o interessante é que esse trecho começa com uma advertência, né? E Paulo fala assim: tu, porém, começa assim, versículo 14. Tu, porém, sabe por quê? Porque Paulo já havia trazido algumas características das pessoas que viviam em Éfeso, que viviam na igreja, que viviam na cidade naquela época, né? E as características são as piores possíveis, né? Ele traz essas características
partir do capítulo 3, né? Homens egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, e vai seguindo uma lista de adjetivos intermináveis de índole má. E quando o apóstolo Paulo fala a Timóteo, ele fala assim: tu, porém, sabe por quê? Porque essas características não fazem parte do homem de Deus. Essas características não fazem parte da mulher de Deus. Porque nós somos diferentes. E a nossa base é outra. É a palavra de Deus. E aqui ele faz essa revelação, né? Traz alguns ensinos sobre as sagradas escrituras, a santa palavra de Deus. E é isso que nós devemos guardar no nosso coração. O primeiro aprendizado, a primeira verdade que eu entendo, que eu vejo nesse texto sobre a palavra de Deus, é a fonte do nosso aprendizado. A fonte do nosso aprendizado. Tem tanta gente buscando em tantos lugares diferentes o conhecimento, tem tanta gente buscando em tantos lugares diferentes o conhecimento, e o apóstolo Paulo começa aqui falando sobre isso, né? A fonte do nosso aprendizado. Ele fala assim, depois do porém, permanece no versículo 14 do capítulo 3, permanece naquilo que aprendestes, de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Sabendo de quem o aprendeste. Paulo está falando que é Timóteo. E a pergunta que eu me faço, que eu me fiz, é: de quem Timóteo aprendeu? De quem Timóteo aprendeu? Paulo faz essa exortação. Sabendo de quem aprendeste. Aí eu posso imaginar assim: Timóteo aprendeu da sua mãe ou da sua avó. Eu não posso imaginar assim, porque lá no versículo 5 do capítulo 1 diz assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lode, em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Não é isso? A mesma fé que havia na mãe e na avó, também tinha no filho e no neto. E será que é isso que o apóstolo está falando aqui? De que Timóteo tinha aprendido da sua mãe e de sua avó? Na verdade, a gente precisa separar duas coisas. Antes dessa separação, fala assim: mas se o Timóteo não aprendeu da mãe e nem da avó, talvez ele tenha aprendido do apóstolo. Não é isso? Ele não foi um companheiro de viagem dele, recrutado lá na cidade de Listra, né? E depois designado para ser evangelista na cidade de Éfeso. Então ele aprendeu do apóstolo. No versículo de número 13 do capítulo 1, diz assim: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Mantém o padrão das sãs palavras de quê? De mim ouviste. Então assim, Timóteo aprendeu da mãe, da avó, e aprendeu também do apóstolo. Mas será que é isso que o apóstolo está falando aqui? Será que é essa fonte, é esse ensino que ele está relacionando aqui? Eu creio que não, porque tem certeza de que a mãe ensinou, de que a avó ensinou, e que o apóstolo ensinou. Mas sabe o que eles ensinaram? Eles ensinaram o zelo pela palavra de Deus. É isso que eles ensinaram. Então a fonte do ensino desse menino, desse jovem, foi essa. E no versículo 16 do nosso texto, capítulo 3, diz assim: toda escritura ela é inspirada por Deus. Só essa primeira parte.
Toda escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, a fonte de onde Timóteo tirou o seu ensino foi da escritura. De onde que a sua mãe, Eunice, de onde a sua avó, Lloyd, de onde o apóstolo Paulo tirou a inspiração para que pudesse doutrinar aquele menino nas sagradas letras. E a gente precisa trazer isso para a nossa vida. A gente tem corrido atrás de tanta coisa, a gente tem corrido atrás de conhecimento em tantos lugares, em tantas pessoas, e a gente muitas vezes se perde nessa busca, porque na verdade o conhecimento verdadeiro, o autoconhecimento, depende de nós nos conhecermos como essência de Deus, a parte de Deus que habita em nós, Deus tendo nos feito, no barro, soprado em nós o fôlego de vida. A gente precisa reconhecer isso, a gente precisa valorizar isso e saber buscar na fonte verdadeira, na fonte infindável, para que nós possamos ser saciados e saciados eternamente, saciados na eternidade por aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A Escritura de Deus, toda a Escritura, toda ela, Antigo e Novo Testamento, a fonte do aprendizado daquele jovem. E a palavra segue mais, a palavra continua. Além da fonte, eu preciso saber o conteúdo, eu preciso saber o conteúdo do aprendizado. E o conteúdo aqui nós temos no versículo 15, capítulo 3. Que desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde a infância, sabes as sagradas letras. E exatamente sobre isso que o apóstolo está comentando. Que Timóteo foi instruído, ele foi instruído, sabe em quê? Ele foi instruído na palavra. Ele foi instruído na palavra de Deus. E não há instrução melhor que nós possamos ter. E não há instrução melhor do que nós possamos dar aos nossos filhos, aos nossos amados, aos nossos amigos, aqueles que nos procuram. É a instrução de Deus para as nossas vidas e é a instrução que Deus tem para que nós possamos ser canais de bênçãos. Foi isso que foi ministrado na vida desse jovem, desde a infância. As sagradas letras foi a base do conteúdo do aprendizado na vida desse jovem. E sabe o que aconteceu na vida dele? O que aconteceu na vida dele? E é essa a consequência que a palavra de Deus traz para nós. Porque as sagradas letras podem fazer com que nós nos tornemos sábios para a salvação. Sábios para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Será que há algo mais importante para o homem do que a salvação? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? É isso que o Senhor Jesus nos ensina, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. E às vezes eu fico pensando, às vezes a gente medita na palavra e não consegue entender algumas coisas, né? E Salomão, falei isso aqui de manhã, eu repeti. Salomão, ele fala assim, no livro da Sabedoria, Eclesiastes, ele fala assim: tudo que os meus olhos viram, eu possuí. E ele fala assim: eu descobri que isso, sabe o que é? Correr atrás do vento. E às vezes a gente fica correndo, a gente faz isso. Às vezes a gente fica correndo atrás de tantas coisas que para nós são vento. Para nós assim, não tem sentido. E a gente precisa entender isso. A gente precisa despertar do nosso
do nosso sonho, né? E pautar a nossa vida pela realidade da palavra, pela realidade da palavra. Meus queridos, é fácil? Não é fácil, eu tenho certeza disso. E por isso que o apóstolo está encorajando a Timóteo. É por isso que ele está encorajando a Timóteo, porque ele sabe que não é fácil. Deus sabe que não é fácil. Eu sei que não é fácil. E você sabe que não é fácil. Mas nós precisamos lutar. Nós precisamos enfrentar os nossos desafios. E aquilo que Timóteo aprendeu desde a infância, as sagradas letras. As sagradas letras. A gente precisa correr atrás disso. Porque se nós queremos ter intimidade com Deus, se nós queremos ter intimidade com o Senhor, nós precisamos de ter essa convivência com o Senhor. Porque quanto mais longe nós estivermos, menos será a nossa intimidade com o Senhor. Eu preciso sempre de quê? Da oração. Eu preciso sempre de quê? Da meditação na palavra de Deus. Eu preciso da comunhão com os irmãos. Assim eu estarei me preparando, estarei preparado. E o apóstolo termina, né? O fim desse texto é justamente isso, né? Para que seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Se eu quero ser habilitado para a boa obra, eu tenho que ter essa intimidade com Deus. Sabe por quê? A obra não é minha, a obra não é do pastor, a obra não é do presbítero, do líder. Sabe de quem é a obra? A obra é de Deus. E é esse o incentivo. E Paulo dá, que a palavra dá a Timóteo. E ele segue. Porque muitas vezes, a gente não faz algumas coisas porque nós não vemos utilidade. Nós não vemos utilidade. Às vezes a gente não faz porque a gente pensa assim: por que eu vou fazer determinada coisa? Qual o benefício que isso vai trazer para mim? O homem ele é muito racional, né, em determinadas coisas. Apesar de a gente ter visto muitas irracionalidades no homem, não de agora, mas desde sempre, o homem é muito racional em determinadas coisas. Se não tiver um objetivo final, ele não vai seguir, ele não vai pagar o preço, né? Ele não vai pagar o preço por isso. E aqui nós trazemos, a palavra de Deus traz para nós a utilidade do aprendizado. A utilidade do aprendizado da palavra de Deus. Qual é a utilidade disso para nós? Qual é a utilidade das sagradas letras, das sagradas escrituras para as nossas vidas? O apóstolo traz aqui essa resposta. Na segunda parte, no versículo 16, depois de dizer que toda a escritura é inspirada por Deus, ele diz assim: é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e educação na justiça. Quantas vezes nós corremos atrás dessas coisas, né? O ensino para lá, o ensino para cá, a gente estuda, a gente pesquisa, a gente batalha. Isso é bom, né? E a palavra de Deus ela é útil para isso, para o ensino. Ela é útil também para a repreensão e para a correção. Se você, como crente, tiver que repreender alguém, não repreenda na sua autoridade, repreenda na autoridade da palavra de Deus. Esse é o ensino que a palavra de Deus traz para as nossas vidas. E finalmente, ele diz assim: é útil também para a educação na justiça. O homem de todas as formas busca praticar a sua justiça, mas a justiça do homem nunca se igualará à justiça divina. Quantas vezes, né, as pessoas fazem algo que não nos agrada, fazem algo que não é do nosso time, né? E a gente se desagrada com certas atitudes e nós queremos aplicar nessa pessoa, sabe o quê? Não é a justiça divina, nós queremos aplicar a nossa justiça. Não é isso, né? Nós queremos aplicar a nossa justiça. E a nossa justiça muitas vezes é muito severa, é mais severa do que a justiça de Deus. Quantas pessoas nós já não condenamos com a nossa justiça?
deve para conosco. Né? A gente vive dessa forma, é essa a nossa natureza. E Deus, Ele fala isso. Né? A Escritura, ela é útil para a educação na justiça. Nós precisamos ser justos. Nós precisamos ser justos. E a palavra de Deus trazer essa responsabilidade e esse peso sobre nós, sobre as nossas vidas, de ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Essa é a nossa caminhada. Esses são os preceitos que o apóstolo coloca na vida desse crente fiel, jovem pastor. E ainda, além da utilidade, ele termina no versículo 17 falando sobre a finalidade. E esse que é o grande final dessa parte, do capítulo 3. E ele fala para que serve o aprendizado da palavra de Deus. Para que serve o aprendizado? Qual que é a finalidade? Além da utilidade, a finalidade. E ele termina falando isso. Perfeição. Perfeição para a habilitação em toda a obra. Quantos de nós buscamos a perfeição nas coisas do mundo? A gente busca a perfeição nas coisas de fora. Não busca? A gente quer sempre ser o melhor, fazer o melhor, dar o melhor de nós, para que nós sejamos reconhecidos. É assim a nossa natureza. Um dia eu vi uma entrevista com um esportista e o apóstolo ele fala aqui no texto, ele fala do esportista. E o esportista é aquela pessoa que busca a perfeição. Busca a perfeição na prática do seu esporte. O esportista era o nadador, o César Cielo, e ele tinha colocado como meta de alcançar 50 metros nadando. Eu não vou lembrar bem certinho, mas sim, eu acho que é 28 segundos. É um negócio que eu não sei qual é, mas era o recorde mundial que ele tinha colocado como meta para ele. E ele treinou a vida dele para fazer isso, para conseguir isso. Sabe o que aconteceu em 2008? Ele conseguiu, bateu o recorde mundial, ganhou medalha olímpica e teve a satisfação de conseguir bater a meta e conseguir a finalidade que ele tinha buscado durante toda a vida dele, desde quando ele era criança. E eu vejo isso aqui e trago para a realidade nossa como cristão. Timóteo foi preparado para ser esse homem perfeito, perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Sabe desde quando? Desde quando ele era criança. Não é isso que a palavra de Deus nos exorta e nos ensina? Então, assim, meus irmãos, a gente tem que buscar. E nós vamos ser perfeitos? Jamais. Aqui na terra nós não seremos perfeitos. Em nada aos olhos de Deus. Mas nós temos que buscar essa perfeição. Sabe para quê? Para fazer a boa obra. A obra que Deus nos comissionou a fazer, né? Através da palavra. Capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra. Prega a palavra. E nós temos que conhecer a palavra para que nós possamos pregar. E esse é o desafio para as nossas vidas como crentes. Entender e buscar a palavra de Deus para ser a nossa única regra de fé e de prática. Única, não é uma, é a única. Né? Não é somente de fé, é de prática. Não é somente crer, é crer e praticar. E é esse o ensino que é trazido para nós. E é esse valor que nós devemos dar à palavra de Deus. Que seja a nossa fonte de inspiração. Sabendo de onde que ela vem, do coração de Deus para as nossas vidas. Que ela é útil, que ela tem finalidade para que nós possamos desenvolver, para que nós possamos ser úteis, para que nós sejamos perfeitamente habilitados à boa obra do Senhor. E quando o Senhor nos chamar, nós possamos
responder como o profeta respondeu: Senhor, eis-me aqui, usa minha vida, porque Deus tem plano na vida de cada um de nós. O ensino do apóstolo para no tempo futuro. O ensino do apóstolo para no tempo futuro. Quando ele escreve essa carta, ele pensa no futuro. E olha só, qual é esse futuro? Ele fala assim no capítulo 4, versículo 3. Ele fala para Timóteo, né? Ele fala assim: haverá um tempo, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres seguindo as suas próprias cobiças, como que, sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Talvez seja o tempo que nós temos vivido hoje. Talvez seja o tempo que nós temos vivido hoje, que o Espírito Santo inspirou esse homem a escrever sobre isso, né? Um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina. A doutrina para nós tem que ser esse aspecto de zelo. Assim como Paulo foi zeloso, nós devemos ser zelosos com a palavra de Deus. E para nós ouvi-la, praticá-la como regra, não vai ser pesado, vai ser pelo contrário, vai trazer alegria ao nosso coração. E Paulo faz uma admoestação final. Ele faz uma admoestação final. Ele diz assim, no versículo 5: Tu, porém, a despeito desses homens, a respeito dessa situação que os homens vivem num tempo futuro, né? Ele fala para Timóteo: ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ser sóbrio, trabalhe com o trabalho de evangelista, cumpra o teu ministério. Essa é a administração final para as nossas vidas diante da palavra de Deus. Que esse seja o caminho que nós percorremos em entender a palavra de Deus como nossa regra de fé, como nossa regra de prática, para onde quer que nós andemos, nós possamos ter como referência o olhar aquilo que a palavra de Deus ela requer de nós, e independentemente do lugar que nós estejamos, com as pessoas que nós estejamos, a palavra de Deus é que vai fazer diferença nas nossas vidas, exclusivamente. Na semana passada, só para concluir, eu estava viajando, né? Igreja que não viaja, a primeira coisa que faz é na igreja, não vou à igreja, está passeando, está trabalhando, você vai na igreja. Eu tinha programado de ir na igreja, tinha compromisso até às 18, e eu falei assim: vou sair do compromisso e vou direto para a igreja. O culto começava às 18, né? Vai dar certinho, né? Programei certinho, vou sair um pouquinho mais cedo, era lá perto, vou chegar certinho. Quando eu estava saindo lá do hotel, eu estava passando mal. Dormi com o ventilador no rosto. Quando eu estou com o ventilador no rosto, entope tudo, né? Eu passei 5 horas na sala fazendo prova, com o ar-condicionado fechado. Eu não estava nem sabendo onde eu estava, né? Eu estava assim: misericórdia, Senhor, eu não vou poder ir na igreja, eu não vou aguentar na igreja. E assim, duas coisas, né? Estava passando mal, e segundo, terminou atrasado. Saí de lá, era 6h15. E uma coisa que eu não gosto de chegar atrasado no pouco, né? Chego muito atrasado, eu não gosto de chegar atrasado. Senão eu vou chegar depois do louvor, né? Não que seja, né? Se não tiver jeito, vai chegar atrasado. Eu falei assim: não vou passando mal, não vou. Aí eu cheguei lá na pousada do carro, falei assim: sabe que era umas 9 pouquinho, né? Eu falei assim: vou dar uma olhadinha como é que foi o culto, né? Fiquei desanimado. E quando eu peguei o celular, eu vi o testemunho do nosso amigo, do Emerson, né? Não foi? Semana passada?
depende do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, que a gente possa entender isso, né? Que Deus, Ele é maior do que todas as pessoas dentro da igreja. Nós não estamos aqui por conta de ninguém que não seja Deus, né? E assim, nós vivemos por conta disso, né? Nós vivemos por conta disso, daquilo que Deus tem propiciado para nós. E assim, a nossa vida é de maravilhas, é de mar de rosas? Não é, infelizmente não. Mas Jesus, a palavra de Deus, ela nos conforta. A palavra de Deus é a nossa força. E que nós sigamos nessa caminhada de ter a palavra de Deus como referência para as nossas vidas. E onde quer que nós estejamos, Deus vai utilizar os meios que Ele tem para nos alcançar. Não depende de nós, depende exclusivamente da ação dele nas nossas vidas. Que o Senhor possa continuar nos abençoando com o povo de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Curve sua cabeça e volte sua mente e seu coração ao Senhor nesse momento. Senhor, tua palavra é impactante e ela faz diferença nas nossas vidas. E nós te agradecemos por conta disso, Senhor. Te agradecemos porque pela fidelidade da tua igreja, pela fidelidade do teu povo em relação à tua palavra, e que nós possamos cada dia caminhar, Senhor Deus, caminhar junto do Senhor. Eu te peço, Senhor Deus, que não nos deixe desviar dos teus caminhos, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós caminhemos rumo ao Senhor, tendo o objetivo, sabendo, Senhor Deus, que através da tua palavra, das Santas Escrituras, inspiradas por Deus, útil para nós, Senhor Deus, para o ensino, para a repreensão, para a coesão, para a educação da justiça, Senhor Deus, para que possa fazer de nós homens perfeitos, perfeitamente habilitados, não para nós, mas para a tua boa obra, Senhor Deus. Faça de nós esses obreiros, da forma que o Senhor fez com o apóstolo Paulo, da forma que o Senhor fez com Timóteo, com Tito, com diversos outros homens de Deus. Faça conosco, usa cada um de nós e que nós sejamos instrumentos da tua bênção no meio do teu povo, nessa cidade, nesse mundo, Senhor Deus. No nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade, por esse dia, pela tua palavra, pela comunhão com os irmãos. Te agradeço e peço que o Senhor continue nos abençoar como povo de Deus aqui nesse lugar. É a minha oração e agradecimento no nome santo do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.